Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês hoje sobre o tema Coloque um basta. Coloque um basta. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa colocar um basta. Eu não sei quanto a você, mas algumas questões na minha vida eu tive que colocar um basta. Eu tive que colocar um basta. Sejam relacionamentos tóxicos, coloquei um basta. Coloquei um basta. Sejam sentimentos de insegurança, inferioridade, condenação, culpabilidade, eu coloquei um basta. Até quando eu vou carregar essa culpa? Não pode. Não. Eu coloquei um basta. Sejam situações de briga, não conversar com alguém que eu amo. Isso acontece, briga de família, por exemplo. Briga de família. Amigos queridos que por algum motivo se desentenderam e estão carregando essa mágoa, já está virando raiz de amargura. E o que é uma raiz? Senão aquela que vai crescendo e buscando nutrição. Estoura cano de casa, estoura vias de esgoto, vai estourando tudo. Por quê? Porque quer nutrição. E quando você não corta essa raiz, ela vai se espalhando. Levanta a calçada, levanta a casa, levanta tudo. Vai desestruturando o estruturado. Vai colocando em perigo o que foi edificado. Por quê? Porque nós não cortamos essa raiz. Porque nós não arrancamos essa árvore. Quantos irmãos que estão brigados com irmãos? Irmãos que não se falam. Eu estou falando irmão de sangue. Agora, é lógico que podemos citar aqui irmãos da igreja também, não é? Que não se falam. Esses então, a gente direto treta, né, gente? A gente tem essa mania. Mas imagine só, irmãos que se amam, não se falando durante anos, por causa de uma situação que precisa ter um basta. Filhos que não falam com pais, filhos que seguram mágoas de pai e mãe até hoje, são magoados por aquilo que aconteceu na infância, por alguma coisa que foi dita, até hoje segura, até hoje mantém o pai ou a mãe reféns, prisioneiros dentro de suas emoções. Não, gente, não. Tem que colocar um basta nisso. Coloca um basta nisso. Essa insatisfação crônica, essa falta de contentamento, que nada está bom, nada é suficiente, coloca um basta nisso. Faça como o apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa colocar um basta. A gente precisa, por exemplo, colocar um basta na imaturidade. Qualquer coisa nos ofende, qualquer coisa nos magoa, qualquer coisa nos tira do curso, qualquer coisa nos desvia do caminho. Coloca um basta nisso, chega disso, coloca um basta nisso. É alguma coisa não funcionar do jeito que eu preparei, do jeito que eu planejei, e aí eu sou completamente afetado por aquilo. Aí eu já penso em desistir, já penso em ir embora, gente, não pode. Coloca um basta nisso. Coloca um basta nisso, gente. Aprenda a diferenciar satisfação de contentamento. Satisfação se faz necessário o suprimento de uma necessidade. Eu supro uma necessidade, logo estou satisfeito. Mas o contentamento é o seguinte: mesmo que a minha necessidade não seja suprida, eu estou contente. Eu estou com contentamento no Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo chegou nesse momento Jedi dele: eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Eu já tive, eu deixei de ter, eu já passei dificuldade. Não importa mais o que eu sofra e o que eu enfrente. Eu cheguei num local onde eu coloquei um basta para aquilo que, quem sabe, ele chamava de nutrição emocional. Vamos colocar um basta nas intrigas. Vamos colocar um basta nas mágoas.
nas brigas. Vamos colocar um basta nas brigas familiares. A gente só está perdendo tempo com isso. Quero falar um pouco sobre isso. Gênesis capítulo 33, do versículo 1 ao 4. Nós observamos aqui dois irmãos. E um irmão decide colocar o basta. Um irmão decide colocar o basta. Vamos ler e em seguida a gente começa a discorrer. Jacó levantou os olhos e viu Esaú. Jacó levantou os olhos e viu Esaú, aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente. Jacó passou à frente. E ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Senhor, fala aos nossos corações. Ministre, Senhor, ao mais profundo do nosso entendimento. Visite, Senhor, os campos inseguros do nosso ser, as incertezas da nossa alma. Traga luz para os cantos escuros da nossa casa. E faça com que venhamos a renovar o nosso entendimento para entender o que o Senhor deseja de nós. Através dessa mensagem, Senhor, que haja transformação, que haja reflexão e uma mudança total de vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A história é conhecida. Sabemos muito bem que a Rebeca, ela amava a Jacó. E Isaac amava Esaú. Esaú é o primogênito. Jacó, ele apreciava e queria muito a bênção de seu pai. Essa bênção de primogenitura. Esaú era um homem da roça, ele era um homem da fazenda, ele era um homem do campo. Esaú era trabalhador, até no tutano, e dependia muito dele mesmo. Ele tinha essa mentalidade, tipo de lei mosaica, a parada é comigo. Jacó, embora muitos erros, valorizava a bênção. Valorizava a bênção. Então Rebeca monta um plano com Jacó, para que ele se cobrisse de pele de animais, e assim se passasse por Esaú, e fosse até o seu pai, que já estava cego, e o pai, apalpando ele, identificasse que era Esaú e não Jacó, mas na verdade era Jacó. Jacó então se apresenta com um guisalho que o pai pediu, uma sopa que o pai pediu, e ali ele então engana o seu pai. O pai o abençoa. Pouco tempo depois, Esaú vem e fala para o pai: pai, Jacó te enganou. Não era eu, era Jacó. Não tem uma bênção aí para mim? Então Isaac fala para Esaú: Esaú, o que está feito, está feito. A bênção que foi dada não pode ser revertida. Você vai servir o teu irmão. Imagine só, você sofrendo uma injustiça dessa. Aí muita gente fala assim: não, mas ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. Não, ele estava com fome. E com fome, no desespero, você fala qualquer coisa, pede qualquer coisa, faz qualquer coisa. Ele não quis dizer aquilo, ele só estava com fome. Jacó então foi um aproveitador. Foi um aproveitador. O nome Jacó não significa enganador. Muitas pessoas pensam que significa enganador. Não, o nome Jacó significa aquele que vem agarrado no calcanhar. Olha para você ver como ele sempre foi um cara destemido naquilo que ele queria, né? Desde do nascimento. E os dois brigavam dentro do ventre. Dentro do ventre eles brigavam. Então é o que agarrado no calcanhar. Ele veio agarrado no calcanhar. Aí depois passou a ser conhecido por aquilo que ele se tornou, o enganador. O enganador. Mas atrás de montanha tem montanha, né? Ele iria se encontrar com Labão já já. E Labão iria ensinar para ele como é que engana alguém. E iria fazê-lo trabalhar 14 anos por algo que ele de fato desejava.
Depois de enganar o seu irmão, Rebeca monta um plano de fuga. E Jacó vai parar na casa do irmão de Rebeca, chamado Labão. Ali ele passa um tempo bem dolorido, mas o Senhor era com ele. Na misericórdia do Senhor, na bondade do Senhor, o Senhor o blindava, o Senhor o prosperava. Mas algo dentro de Jacó não estava resolvido, pastor João, não estava resolvido. E assim é na vida. Muitas vezes a gente prospera na vida, a gente prossegue na vida, a gente vai estabelecendo família, a gente vai estabelecendo amizades, a gente vai estabelecendo negócios, Deus vai nos abençoando, vai nos prosperando, mas lá dentro de nós sabemos que tem algo que precisa ser resolvido. Tem algo que precisa ser resolvido. E a gente vai dormir com aquilo que precisa ser resolvido. O problema não é mais falta de condição econômica para sustentabilidade na vida. O problema não é mais esse. O problema não é mais falta de família. A gente até casou, teve filhos. O problema não é mais nem amigos. A gente tem amigos, desenvolvemos nossos relacionamentos. Está tudo bem. Está tudo bem. De repente você olha para a sua vida assim, ó, e fala assim, está tudo bem. Mas quando você deita, com a cabeça encostada num travesseiro bem confortável, lá dentro tem algo que você percebe que precisa acertar. Até quando? Até quando? Jacó, inclusive, ele resiste o anjo do Senhor. O anjo do Senhor o toca no quadril. Ele recebe uma bênção especial. E a partir dali ele pensa consigo: eu não posso ser esse homem tão abençoado e não acertar algumas questões que eu preciso acertar. Ele começa a trajetória dele de volta para o acerto necessário. Às vezes nós precisamos fazer isso, amados. Mas o outro lado lá nunca expressa nada. O outro lado não quer, não deseja. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe se o outro lado está sedento, esperando você. Mas então por que ele não veio primeiro? Porque talvez ele não seja grande como você. Talvez é você mesmo que terá que dar o primeiro passo, pelo evangelho que você tem dentro de você, pelo conhecimento da palavra que você tem dentro de você, pela maturidade que Deus está te trazendo. Talvez a iniciativa é sua mesmo. Assim Jacó volta, monta uma estratégia envolvendo toda a família. Coloca as servas e os filhos das servas primeiro. Tudo é importante, mas na categoria dos importantes, o que é menos importante, o que é mediano importante e o que é mais importante. Ele coloca as servas e os filhos primeiro. Depois coloca Lia com seus filhos. Você vê como Jacó amava Raquel mesmo, primeiro. E coloca Raquel com Josézinho, Zezinho, por último. Mas ele passa à frente de todos. E ali ele vai se ajoelhando para o irmão. Ele é o abençoado. Ele é o próspero. Ele tem a bênção de Deus. Mas ele não se importa em se humilhar. Porque na jornada da vida, quando Deus vai tratando contigo, o seu caráter é polido. O seu caráter é redefinido. Você já não se importa mais com a vaidade. Você já não tem mais vaidade. Você não tem mais. Se você ainda tem muita vaidade, muita preocupação com a sua reputação, é porque você ainda precisa ser um pouquinho mais amassado. Porque vai chegar um momento que você vai perceber, cara, não vale mais a pena. Eu preciso acertar isso. Eu preciso liberar isso da minha vida. Eu preciso liberar isso da minha família. Eu preciso liberar isso da minha história. Eu preciso consertar. Então não importa se você tenha que se curvar 7 vezes. Não importa. Se curva de novo. Se curva de novo. Talvez nem precisaria. O irmão estava louco para beijar e abraçar ele. Mas ele não se importava mais com isso. E quando Esaú pergunta para ele assim: quem são esses? Quem são essas? Ele responde assim, ó: o Senhor prosperou o seu servo. E gente que tem um caráter amassado, gente que tem a vida treinada, aprende a bondade de Deus. Aprende a não lutar pela razão. Aprende a valorizar a compaixão.
Jesus não se importou em ir para a cruz e morrer ali, e escutando pessoas dizendo: se tu és mesmo filho de Deus, desce daí e tira a gente também. Se tu és o filho de Deus, desce daí. E todo mundo que passava pela entrada da cidade blasfemava contra ele e falava contra ele. E mesmo ali em posição de cruz, ele não se importou em ser um servo e como ovelha calada se entregando. Muito pelo contrário, ainda na cruz entregava: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele entregou perdão na cruz como servo. Ele entregou salvação na cruz, olhando para o cara do lado, dizendo: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele entregou na cruz um filho para uma mãe, e uma mãe para um filho. Não se importa mais. Quem sabe quem é, não se importa com aquilo que os outros pensam de quem seja. O Senhor, Ele nos amassa e nos treina a jornada da mansidão, do perdão, do ir na frente. A humanidade não fez nada para merecer Jesus. A humanidade não manifestou nenhum comportamento digno de Deus dar o Filho, do Verbo se encarnar. Não manifestou. Mas Jesus foi o primeiro. Ele fez primeiro. Ele falou primeiro. Ele foi ao encontro primeiro. Não fomos nós que fomos até Ele. Ele veio até nós. Será que nós não podemos aprender com Ele em questões da nossa família? Eu estou falando com alguém aqui. Em amor, profeticamente. Não dá mais para permanecer brigado com família assim. É irmão, é irmã, é pai, é mãe, seja quem for, não dá mais. O evangelho que você carrega dentro de você é o evangelho da reconciliação, é o evangelho do perdão. Não dá mais. Não dá mais. O outro lado não quer, está tudo bem, mas eu vou sempre dar bom dia. Eu vou sempre dizer: eu te amo, eu te aprecio, entendeu? Eu vou sempre buscar. Mas não seria muita humilhação. Mas você já se curvou 7 vezes? Se curve 7. Mergulhe 7, como Naamã fez. Mergulhe 7, se curve 7. E quantas vezes eu devo perdoar até chegar em Jesus e o padrão aumentar? Aí aumenta o padrão. E quantas vezes eu devo? 7 vezes não. Em verdade vos digo 70 vezes 7. Quantas vezes? Não, nunca foi para fazer conta, foi para perder a conta. Vai perdoando até perder a conta. Vai perder a conta. Nós precisamos acertar algumas coisas. Jacó foi se curvando e colheu aquilo que esperava. O irmão o abraçou, grudou no pescoço dele. Vem aqui, Josiel, que eu quero fazer como Jacó fez contigo. Estou com saudade de você, Josiel. Meu Deus do céu, que saudade que eu estou de você, José. Deixa no chão, José, isso aí. Venha correndo, venha se curvando, José. Venha se curvando, que você merece se curvar, porque você está muito tempo longe de mim. Tu tá... Agora levanta, levanta, José. Ele o abraçou. E depois de abraçar, ele fez isso aqui. Choro da libertação. Choraram. Eu acho que Isaú era meio parecido com você. Pode sentar lá. Você está a um passo de ser liberto. E eu não estou falando libertação para salvação da alma. É libertação do seu ser. Sua vida, cara. Você está a um passo. Com isso eu quero compartilhar algumas lições. Lições que eu aprendo nesse texto. Primeira lição: disposição para enxergar e capacidade para ver. Disposição para enxergar e capacidade para ver. Olha o que o texto diz em Gênesis 33, verso 1, parte A. Olha o que diz: Jacó levantou os olhos e viu. São 2 elementos. Ele levanta os olhos e vê. Levantar os olhos é deixar o estado de cabeça baixa. Tem gente que está andando com a cabeça baixa na vida porque não acerta algumas coisas. Não consegue ver uma pessoa, às vezes faz assim, ó, ou de vergonha, ou porque de fato está cheio de raiva, sempre de cabeça baixa. Sempre de cabeça baixa. Quem não levanta a cabeça para a vida, não enxergará as possibilidades para mudá-la.
Você precisa levantar sua cabeça. Quem anda de cabeça baixa não enxerga a possibilidade de transformar a sua vida, em olhar para um horizonte, em olhar para as possibilidades. Porque para vermos adequadamente, se faz necessário nos levantar apropriadamente. Para vermos claramente, nós precisamos nos levantar apropriadamente. Abandone hoje, coloque um basta hoje na cabeça baixa. Levante a sua cabeça para ver direito. Levante a sua cabeça para perceber. Quem enxerga, vê alguma coisa, mas quem vê de fato, percebe o que precisa ser feito. Porque enxergar é função dos olhos, mas ver é função do coração. Enxergar é função dos olhos, mas ver é função do coração. Você não pode mais estar nessa posição de insensível, irredutível. Eu sou desse jeito e não abro. A minha palavra foi dada e ponto final. Não. E a transformação, e a renovação de mente, e o trabalho de Deus na nossa vida, e aquilo que está gerando em nós, para onde vai isso? Como eu posso levantar mãos santas ao alto, limpas, puras, para adorar ao Senhor, mas o meu coração cheio de algemas? Como é que pode? Não mais. Eu disse não mais. Levanta a cabeça. Não é sobre enxergar somente, é sobre perceber o que necessita ser feito. Não é sobre somente fazer um diagnóstico, mas é entrar na solução. É ser a solução, é provocar a solução. Só muda de vida quem vê com o coração. Em Salmo 115 diz assim: tem olhos e não veem. Então não é sobre enxergar, é sobre perceber. Perceber. E tem gente que vai ofuscando a visão, vai embaçando a visão, por causa de rancor, por causa de treta, por causa de ódio, por causa de discórdia, por causa de fofoca, por causa de intriga, por causa de confusão. Tem gente que tinha a visão clara. Onde é que você se deslocou? Por que se deslocou? Corria tão bem. Corria tão bem. Quem te impediu? Raízes de amargura, confusão. Lição número 2, que eu aprendo com essa história. Lição número 2: é inevitável que a família não seja afetada. É inevitável que em algumas confusões, situações que nós não acertamos, como maridos não direcionamos, como mulheres não edificamos, é inevitável que a família não sofra consequências. É inevitável que a família não seja afetada. Olha o que o texto diz: assim dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Olha para você ver a família sendo envolvida. Porque qual seria o resultado? Jacó não sabia. Se o resultado fosse negativo, e se Esaú tivesse com fúria no coração, com 400 homens, todo mundo estava morto ali. Você vê como algumas tretas da vida, elas podem afetar a sua família. Eu estou conversando contigo aqui nessa manhã, gente. Eu estou pregando meu coração para vocês. Pense bem antes de tomar qualquer atitude, por causa de ambição, por causa de querer as coisas, conquistar as coisas. Às vezes, em busca de conquistar algo, você perde o que é mais importante para você. Jacó, por exemplo, perdeu a casa dos pais. Jacó perdeu a comunhão com o irmão. E Jacó foi enganado pelo tio. Fazer as coisas direito, fazer as coisas como elas precisam ser feitas, com o coração limpo diante de Deus. Eu tenho meu coração limpo quanto a algumas pessoas e quanto a algumas coisas. Eu sei como as minhas mãos se estenderam para abençoar, embora algumas estão tentando mordê-la. Está tudo bem, eu tenho até poder para poder mover situações, mas eu não movo. Eu não mudo. Porque o meu coração, uma vez dado, ali permanecerá. Jesus, embora eu morda a mão dele direto, ele não retira de mim a bênção. Ou eu sou parecido com Cristo, ou eu vou agir como um nécio,
um louco e uma pessoa vingativa, como qualquer uma outra que não experimentou transformação no Evangelho. Agora, entenda, a sua família é afetada. Se você tem bronca com alguém, pode ter certeza que se o seu filho perceber que você está com bronca com alguém, o seu filho vai ficar com bronca também. Se a sua mulher perceber que você está deslocado de uma situação ou de alguém, a sua mulher vai pegar a sua bronca também. E se a sua mulher tiver com a bronca com alguém, se você não vigiar, você pega a bronca dela também. Daqui a pouco está todo mundo desencaixado. Todo mundo, porque a família acaba sendo envolvida. Está com raiva do tio? É briga de dois irmãos, o sobrinho vai ficar com raiva. Está com raiva do pastor? Aí o outro que é amigo vai ficar com raiva também. O pastor tem nada, vai ficar com raiva também. Porque a gente envolve família. Eu disse que a gente envolve família. Quando a gente se coloca em situação complicada, a família da gente é afetada. E outra coisa, jamais diga, jamais, da minha vida cuido eu. Porque talvez você cuide tão mal que afete também a sua família. Da minha vida cuido eu. Talvez você esteja cuidando tão mal que afete a vida dos outros. A insensibilidade, o egoísmo pode nos levar o quê? A pensar que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Tem sim. Os que te amam e estão completamente ligados a você poderão ser drasticamente afetados com as suas decisões. Então essa parada às vezes de filho falar assim, ó, é a minha vida, eu cuido dela. Não, tá errado. A gente respeita a sua individualidade, mas dependendo da sua decisão, vai afetar a coletividade. Afeta a coletividade. Filhos que não pensam nos pais, cara. Pais que não pensam nos filhos. Não é porque o seu filho é menor de idade que ele não tem que ser participado das decisões da casa. Ele também habita na casa, ele também vive na casa. Ele está ali e será afetado pelas decisões dos pais. Os pais precisam conversar com seus filhos. Não é essa história, quem manda sou eu. Não, converse com os filhos. Filhos, conversem com os seus pais. Funcionários, conversem com os seus patrões. Patrões, conversem com os seus funcionários. Membros da igreja, não pensem que você, a sua vida pode afetar a do irmão que está te vendo, está se inspirando em você. Você se transformou numa referência e agora você está aí com a fralda cheia, entendeu? Não, isso afeta a coletividade da igreja. Afeta. Líderes que menosprezam liderados, que não se importam com liderados. Todos nós, amados, estamos ligados e coligados. Todos. A roupa que você está vestindo aí agora, alguém fez. O shampoo que você usou na cabeça, alguém fabricou. O sapato que você está aí, ó, alguém. Todos nós estamos coligados e precisamos um do outro. Então não venha com essa ideia assim, ó, eu tomo a decisão que eu quiser, a vida é minha. Não, meu amigo, você tem uma família, viu? E a sua família pode ser afetada. Lição número 3 que eu aprendo com esse texto. Lição número 3 é o poder da iniciativa. O poder da iniciativa. Olha o texto. Jacó passou à frente. Jacó passou à frente. Jacó passou à frente. Meu amigo, faça o primeiro telefonema. Você. Dê o primeiro passo, você. Seja o primeiro a cumprimentar. Mesmo que perceba que o outro não queira te cumprimentar, seja o primeiro, estenda a mão. Você. Não, se ele me cumprimentar, não cumprimenta. Seja você o primeiro a cumprimentar. É nobreza, é evangelho, é amor. Jesus, quando ressuscitou, ele não foi dar dura em Pedro, não. Ele foi lá falar assim, ó, Pai seja convosco. Recebam o Espírito Santo. Não dependa da família para reconciliar você com alguém. Faça você. Não dependa do amigo ou vai lá e fala lá com ele. Você. Resolva você. Tem iniciativa você. O texto está dizendo aqui, ó, que na hora de resolver a parada, Jacó passou à frente. Ele foi se curvando. Ele foi resolvendo. Não coloque a sua família na frente.
Não coloque alguém para interceder. Você resolva. Você assuma as suas responsabilidades e também as suas consequências. Lição número 4 que eu aprendo com esse texto. Lição número 4. Seja humilde e faça o que tiver que ser feito. O texto diz: Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Ele fez o que tinha que ser feito no coração dele. Talvez você se aconselhe com alguém e alguém diga: não, só 3 tá bom, 3 curvadas tá ótima, não vai na 4ª não. Faça o que está no seu coração. No coração de Jacó estava: 7 vezes vou me curvar, demonstrando para ele a minha intenção, que não é de guerra, mas é de reconciliação. A palavra do Senhor fala que a resposta branda acalma furor, a conversa mansa acalma fúria. Faça o que você tiver que fazer. Curva-se só. Gente, olha só. Curvar-se só pode ser possível quem foi amassado pela vida e se tornou humilde, porque senão não se curva. Vai lutar pela razão, vai lutar pelo direito. Tente mais uma vez. E outra coisa, releve as reações. Porque tem gente que está tão magoado que mesmo você pedindo perdão, mesmo você conversando, está ali a ferida. E talvez fale o que você não deseja ouvir. Porque talvez na sua razão você está assim: poxa, já pedi perdão, bastasse o cara falar assim, oh, beleza. Não, às vezes o cara está ferido. Oh, mas pedi perdão, mas o quê? Releve. Se a sua decisão é reconciliar, releve. Não importa o que o outro lado diga. Releve. Porque ceder é tarefa de quem já está resolvido no que deseja fazer. Ceder é tarefa de quem já está resolvido no que deve fazer. Uma vez que eu estou resolvido no que eu devo fazer, não importa mais a outra reação, eu vou seguir naquilo ali. Lição número 5 que eu aprendo com esse texto: o outro lado. O outro lado. Do outro lado tem Esaú. Do outro lado tem o Esaú que correu, como diz o texto. Esaú correu ao encontro de Jacó. Tem gente que está só esperando um sinal para correr na sua direção. Só está esperando aquele text message. Só está esperando aquela ligação. Mas por que ele não veio primeiro? Talvez não teve força como você está tendo. Talvez não tenha a instrução que você tem. Talvez não tenha o evangelho que você tem. Mas tem gente que só está esperando uma bandeirinha ser levantada da sua parte, assim, ó. Só está esperando um sinalzinho, uma demonstração para correr em sua direção. Gente que não tem iniciativa mesmo, mas tem um coração sedento por uma resolução. Tem gente esperando que as coisas se resolvam. Estão esperando isso. Pessoas que estão sonhando com esse dia, mas não farão o que você pode fazer. Não farão. Não farão. Mas como? Não farão. Talvez tenha um orgulho mais forte que o teu. Tem uma vaidade mais evidente que a sua. Sabe que Jesus, lá em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, ele disse assim para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Ele disse para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Agora, antes de chegar no outro lado, Jesus enfrentou uma tempestade no mar da Galileia. Sempre quando você decidir no teu coração resolver algumas coisas, sempre quando você decidir no teu coração ir para o outro lado, esse outro lado que tem alguém que precisa ser liberto, alguém que precisa ser perdoado, alguém que precisa até te libertar, sempre quando você colocar no teu coração e determinar em sua mente ir para o outro lado, uma tempestade se levanta no caminho. Sempre, tempestade. Você vai ter que acalmar a primeira tempestade para depois resolver o que você tem que resolver. Mas quando chega no outro lado, tem alguém que precisa ser liberto. E Jesus chegou em Gadara. E logo um jovem endemoniado veio, uma legião.
Jesus o liberta. Tem gente no outro lado precisando ser liberta. No caso de Jesus, só o gadareno mesmo precisava ser liberto. Mas no nosso caso, quem sabe o outro lado e nós também. Para sermos libertos, a gente precisa ir para o outro lado. E para o outro lado ser liberto, talvez você precisa ir, tomando a iniciativa em primeiro lugar. Último ponto. Última lição que eu aprendo com esse texto. O abraço, beijo e o choro da libertação. Olha o que o texto diz. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Amados, não existe nada mais poderoso do que o abraço da aceitação, do que o beijo da afeição e do que o choro da libertação. Eu vou repetir. Não existe nada mais poderoso do que o abraço da aceitação. Eu sou aceito de novo. Eu faço parte novamente. Eu me sinto partícipe de novo. Do que o beijo da afeição. Sou amado de novo. Sou querido de novo. E do que o choro da libertação. Não é um choro mais de pêsames, um choro de tristeza, um choro de lástima. Não, é um choro da libertação. Nos libertamos. Você vê que Jesus, quando entra na casa de Simão, aquele fariseu, foi isso que ele disse para ele. Ele falou assim: ô Simão, eu entrei na tua casa, tu não me beijou, cara. Porque beijo e abraço são necessidades básicas no mundo da afeição do ser humano. Era o que Jacó precisava. Jacó foi até abençoado pelo anjo do Senhor, mas faltava o abraço do irmão. Deus até nos abençoa, Deus até nos prospera, Deus faz com que o nosso nome fique conhecido, mas o que falta é o abraço do irmão. Abraço do irmão. Você vê? Eu fico tentando me lembrar de José. José passou tanta coisa, não foi? Por causa dos irmãos que o odiaram. Tem gente que vai te odiar, não é porque você fez alguma coisa de errado. Tem gente que vai te odiar porque alguém te ama. Você não fez nada. Mas porque alguém te ama, alguém está te abençoando, alguém está te prosperando, alguém está te promovendo, aí outros começam a te odiar. Tem gente que é assim. E pelos irmãos foi jogado num buraco e vendido para os primos, os ismaelitas. Imagine só a cabeça de José. Como é que pode, meus irmãos? Vocês estão me vendendo. Vocês são meus irmãos. E dali, negociado para a casa de Potifar. Um homem que tinha promessa na vida. Um homem que tinha recebido sonhos, que iria governar. Não entendia muito bem, mas tinha recebido. Aquilo martelava o coração dele. E quem sabe nas madrugadas ele questionava: Senhor, onde está a tua palavra? O Deus do meu pai Jacó, que eu amo, cadê a tua bondade? Os meus irmãos me venderam. E quem sabe uma hora dessa eles estão falando mentiras para o meu pai, que eu morri. Onde tu estás, Senhor? Agora eu sou um escravo no Egito, em terra estranha. Cadê a tua mão? Quantas vezes nós já falamos isso? Cadê a tua mão, Senhor? E a promessa que o Senhor me fez? E a palavra que o Senhor me afirmou? Onde ela está? O que aconteceu com a minha vida, Senhor? Mas mesmo assim ele não perdeu a excelência. Trabalhando na casa de Potifar, fazendo o que tinha que fazer. De repente, a mulher de Potifar dá em cima do cara. E dá em cima do cara. Chegou um ponto que ficou inviável permanecer ali. E ele sai, rapaz, quase nu, correndo. E a mulher conta uma mentira, dizendo que José tentou abusar dela. Potifar compra a mentira da mulher e o coloca numa prisão. Mais uma vez, José tem muitos motivos para questionar Deus. Onde está a tua palavra, Senhor? Eu fui vendido pelos meus irmãos, negociado pelos meus primos, servi na casa de um homem com excelência, e mesmo assim injustiçado, ele nem ouviu o meu lado, me colocou numa prisão, e aqui estou eu, Senhor. E de repente um padeiro e um copeiro têm um sonho. Ele poderia muito bem ter se negado. Eu não vou revelar, é sonho nenhum. Mas sonho nenhum que eu quero revelar aqui. Estou frustrado, tem gente que é assim. Fica frustrado, sai da igreja. Fica frustrado, nega os dons, nega a vocação, sai fora de tudo, porque está frustradinho. Mas José não, Zezinho era diferente.
O Zezinho estava sendo amassado pela vida. Estava sendo treinado no seu caráter. Porque já já ele não ia chamar mais Zezinho. O nome dele ia ser mudado. O nome dele ia ser transformado. Só recebe um novo nome quem se permite ser amassado no velho nome. Glória a Deus. Você saiu de casa Zé, mas você agora recebe a tua casa como governador do Egito, Zafenat Paneah. É maravilhoso isso. Como na jornada do amassar, na jornada do sofrimento, o Senhor vai te tornando e vai te tornando. O poder do se tornar. E ali então ele revela o sonho. E aí então ele fala para o copeiro: olha só, quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Por favor, lembra de mim. Ah, tá bom. 2 anos passaram. Meu Deus. Você imagina, eu acho assim, que quem sabe alguns soldados novos entraram na prisão 1 semana depois. Ele já logo se ajeitou, porque tomava conta da prisão. Ele não ficava dentro de uma cela, ele tomava conta de todo mundo. Os presos foram confiados a ele. Ele era o preso que tomava conta dos presos. É impressionante. Quem sabe assim, tá entrando lá, né, os soldados. Agora é hoje. Vem me buscar aqui, ó. Eu revelei o sonho lá. Quem sabe com a ideia só de servir junto com o copeiro como assistente. Lembra de mim? Eu não tinha a ideia do que Deus ia fazer. Mas lembra de mim, só para eu sair fora disso aqui. Tem gente, cara, que está sofrendo tanto que qualquer migalha vai celebrar. Só que Deus não tem migalha para você. Ah, se eu fosse você, eu levantava a mão direita e falava assim: vai falando comigo aí. Vai falando comigo aí, vai falando. Deus não tem migalha para você. Eu sei que você está desesperado. Na posição de sofrimento, a gente quer que Deus atue com urgência. Quando a gente está sofrendo, a gente quer que Deus atue com urgência. Agora, Senhor, pelo amor de Deus, agora, o Senhor tem que me salvar agora. E Deus está ali assim, ó. Meu Deus, que Deus louco, não é verdade? Fora da compreensão, cara. E aí 1 mês depois, você acredita? Quem sabe alguns soldados entraram: agora é minha vez. Agora eu vou ser assistente daquele copeiro lá. Ele vai lembrar de mim, não é possível. E nada, 6 meses nada, 1 ano nada, e 15 meses nada. 2 anos se passaram, o faraó tem um sonho. Ninguém resolve a parada do faraó. Deus tem algumas pessoas aqui guardadas para serem a resposta para uma necessidade. Por que ainda você não foi exposto? Porque a necessidade ainda não se manifestou. Mas quando a necessidade se manifestar, você é a resposta para ela. Aí Deus vai te tirar da gaveta, vai te apresentar. A pessoa vai olhar para você: rapaz, onde você estava? Estou te procurando há anos. Aí você vai dizer: estou aqui. Estou aqui. E você vai estar completamente dotado, empoderado. Onde? Com o anel. O que mais empoderou José não foi o anel, mas foi a capacidade de suportar sofrimentos, refinar o caráter para usar o anel. Não é o anel que empodera um homem, mas é aquilo que ele se torna como resposta para uma necessidade. O que vai te empoderar não é o título que alguém irá te dar, mas é aquilo que você já se tornou na jornada para suprir uma necessidade. José então é levado até a presença do faraó. Ele revela o sonho de faraó. E faraó então diz: quem nós temos aqui como esse homem para resolver o que precisa ser resolvido? E aí ele fala: José, debaixo de mim todo o governo está na tua mão. Aí de repente a fome veio, e os irmãozinhos do Zezinho vieram buscar comida. O Zezinho agora, que não tem mais uma capa colorida, mas está com os olhos pintados. Porque quem muda não é reconhecido, mas quem mudou reconhece quem nunca mudou. Os irmãos de José não o reconheceram, porque quem muda não é reconhecido. É como você volta para casa e: meu Deus, como está diferente, já estou mesmo pintadinho meu olho. Você não tem noção. Agora, quando você volta às vezes para casa, você, é verdade, né, querido? Você olha até para alguns parentes, você olha assim: meu Deus, mesma coisa. Não pode. Porque não, mesma coisa, Alexandre. Fala do mesmo jeito, tudo mesma coisa. Não é verdade? Amigos, às vezes você encontra assim: nossa, na hora você: como é que você está? Mas quem é você? Você fala: pai, eu sou.
Você está completamente diferente. Não é verdade? Aí os irmãos chegam lá, olham lá, José olhando assim, tudo, e eles não reconhecem ele não. Com o poder que José tinha, ele podia esmagar eles. Mas quem se tornou na jornada da vida, não guarda mais rancor de ninguém. Guarda. Não guarda, eu estou dizendo que não guarda. Eu estou falando com alguém aqui, gente. Eu não saí de casa com essa mensagem para não falar com ninguém. Não guarda mais. E aí então ele começa, né, o jogo dele, tudo para se aproximar dos irmãos. E aí come com os irmãos e os irmãos não reconhecem. Aí ele não aguenta. A palavra do Senhor fala que ele sai do quarto. Ele não aguenta. Mas não é possível, esse povo não está me reconhecendo. Não está mesmo, amigão. Você está vestido de glória, meu amigo. Você está vestido de poder. Existe uma unção especial na sua vida. Seus olhos estão pintados. Seu nome é outro. E não espere que eles conheçam a sua essência. Se não conheciam lá, imagina agora. Ele sai do quarto e a palavra do Senhor fala que ele chora ao ponto de todos os soldados, guardas, ouvirem. E aí ele volta de novo e se revela. E fala: meus irmãos, sou eu. E eles olhando um para o outro, não entendendo nada. Eu falei: irmãos, olhem para mim. Sou eu, José. Porque às vezes você tem que se curvar e voltar o seu nome antigo. Você tem que se curvar diante dos teus irmãos, às vezes abaixar um pouquinho para se encontrar com eles. Não adianta você ir na posição que Deus te colocou. Você vai ter que abaixar. Ele vai: eu sou Zafenado. Não, eu sou José. Aqui, ó. Você se curva. Eu sou o seu servo, Isaú. Eu sou o seu servo, Isaú. Eu sou o teu irmão que te enganou. Eu vim aqui em busca de perdão. Eu sei que eu sou abençoado. Eu sei que eu poderia chegar pompudo aqui, mas sabe de uma coisa? Eu sei o que eu fiz. Eu quero consertar contigo. José fez isso aí mesmo sem ter cometido um erro. Oh, nobreza da alma de um homem que passou a governar o Egito. E por que Deus confiou o Egito na mão dele? Porque ele tinha essa capacidade. E qual é a sua capacidade? De voltar atrás, de ligar, ser o primeiro a ligar, estender a mão. Qual é a sua capacidade de perdão e de compaixão e de bondade? Por que nós frequentamos essa igreja? Por que nós servimos ao Senhor? Por que o Evangelho está dentro de nós? Sempre para termos razões e brigas? Não! É para sermos transicionados para a cruz, meu amado. O nosso lugar não é um palácio, é a cruz. E quem estiver disposto a ir para a cruz, assumindo a missão do Senhor, governará com Ele como reis da terra, como embaixadores dos céus. Ele se abaixa e fala: sou eu, José. E eles então se sentem completamente agitados. E ele fala assim: meus irmãos, não fiquem com medo. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Tem coisa que te fizeram que fazia parte do plano de Deus. Você imagina isso? Tem gente que você pensa que foi usada por Satanás, mas não foi não. Você acredita que foi Deus? Foi Deus, cara, não é possível. O cara me perseguiu, porque Deus queria que você saísse. E se não houvesse perseguição, você não sairia. É Deus. É por isso que ele falou, transformou em bênção. Tamanha a bênção que agora eu vou guardar, conjecturando eu agora, tá, pelo conhecimento, porque a gente tem um livro completo para ler, a gente tem a Bíblia inteira para ler. Então a gente entende que agora José será o guardião de Judá, seu irmão, e de Judá vem Jesus. José se torna o guardião da semente da salvação. E ali a palavra fala que ele beijou seus irmãos de um a um. Ele beijou, está na palavra, está escrito literalmente. Ele beijou de um a um. Ele tinha a bênção de Deus, amado. Ele tinha um anel do rei. Ele era o primeiro ministro do Egito.
Mas uma coisa faltava, Raquel: a reconciliação com os irmãos. E talvez aí esteja faltando para você. Reconciliação com os irmãos. Alguém da família, mãe, pai, irmão, irmã, tio, tia, primo, sei lá, algum amigo querido. Às vezes o que precisa é de você soltar esse rancor aí, ó, essa mágoa. Todos nós sofremos daqui e ali disso. Isso não pode se tornar numa raiz de amargura. E nessa manhã eu quero te dar essa chance. Eu quero te dar essa chance. E você não precisa ficar com vergonha não, porque Jacó não ficou de se curvar 7 vezes. José não ficou de beijar os seus irmãos. Você não precisa ficar com vergonha não. O pai do filho pródigo não ficou com vergonha de abraçar o filho com mau cheiro de chiqueiro. Não espere alguém estar perfumado para abraçá-lo. Abrace-o, mesmo com mau cheiro de chiqueiro. Eu quero te dar essa chance. Eu quero dar uma chance para todos que estão me acompanhando pela internet, de fazerem o mesmo. E eu sei que tem uma unção especial aqui, ó. Tem uma unção, é como um rio que passa no altar do Senhor. E eu quero impor as minhas mãos sobre a sua vida. E quando você sair daqui hoje, se não por agora, você já vai pegar esse telefone seu e você vai mandar um recado para quem você precisa mandar. Mas se receber mal, não é sua responsabilidade. Mas você vai pegar esse telefone, você vai mandar um recado e vai falar assim: esquece daquilo lá. E não se justifique. Se tiver que pedir perdão, peça. Perdão se porventura eu te feri. A minha intenção não foi aquela. Eu te amo, eu te respeito. Pai, mãe, pelo amor de Deus, vamos colocar um basta nisso. Coloca um basta nisso. Hoje é uma manhã para colocar basta. Vamos colocar um basta nisso. Meu pai tem 2 irmãos, chamado Henrique e Júnior. Eu amo os 2. E essa mensagem foi inspirada neles. Às 3h30 da manhã, eu, papai, Letícia, minha irmã, estávamos velando a minha avó que morreu, faleceu anteontem. E meu pai tem 2 irmãos que não se falavam há anos. Quantos anos, pai, mais ou menos? 7 anos. 7 vezes 7 anos. Olha que interessante. Não se falavam por causa de treta de negócio. Irmãos, sangue. E o irmão mais velho do meu pai morreu. Então o pai passou a ser o mais velho. E sempre tentando conversar com os 2. E sempre quando eu ia ao Brasil, eu plantava uma semente no coração do tio Júnior. E plantava uma semente no coração do tio Henrique. E eu falava com eles: não permaneçam assim. Não vale a pena. Não vale a pena, releve. É teu irmão. E eu chorava com eles. E via a dureza do coração, mas a semente sendo plantada. E papai a mesma coisa, almoçava com eles e nada. Minha avó morreu. E a gente velando o corpo dela. De repente, um irmão pede para falar. Para que esperar a mãe morrer? Mas amém. Porque o fruto daquela mulher está gritando mesmo depois de morta. Ela sofria com isso. Os 2 filhos que não se falavam, sofria com isso. Então ele levanta a voz e fala: ô Júnior, deixa isso para lá, cara. Eu peço perdão. Não vale a pena. E não vale mesmo. E do outro lado agora a gente torcendo. Porque um foi caminhando e se curvando, e do outro lado duro, assim. E agora eu e o pai comentando, estava no silencioso. E eu e ele: ai, Júnior, agora, Júnior, é você, Júnior, vai, você. Vai lá, Júnior, pelo amor de Deus, Júnior, vai, Júnior, Júnior. E ele demorou ainda um pouco, fez a gente sofrer. Aí de repente ele pega e falou assim: ô Henrique, me perdoa também. E eles foram e se abraçaram do lado do caixão da minha avó. E a família inteira caiu em pranto. E ontem eles já tiveram um jantarzão lá com a família inteira.
Não vale a pena, gente. Eu quero te dar essa chance. Talvez você saiu do Brasil com algumas pendências. Deus vai te prosperar nessa terra com o coração livre. Talvez você entrou em algumas pendências, mas Deus vai te libertar disso aí. E Deus vai te dar o que você espera. Não vale a pena.